noite, caros alunos. Estamos fazendo aqui uma aula inaugural, né? Acabei que será um teste, não sei como é que vai ser o nosso desenvolvimento, né, dessa nossa etapa de revisão, né? E eu vou falar um pouquinho sobre conjuntos, tá? Eu falo um pouco porque não dá para dar conjunto numa aula só não, então eu vou trabalhar com vocês relação de pertinência, de inclusão, tá? Eu vou falar um pouco também de partes de um conjunto, tá? Então, dando início aí, essa matéria ela é a primeira matéria do primeiro ano do ensino médio, tá? Então vamos lá. Relação de pertinência ela envolve os símbolos de pertence ou não pertence, certo? E aí relaciona-se elemento de um conjunto, tá? Com o próprio conjunto, tá? Aí vamos falar o que é um elemento, o que é um conjunto, tá? Vou colocar um exemplo aqui. Dados os conjuntos A, 1, 2, 3 e B, 5, 7, então podemos afirmar que 1 pertence a 2, não pertence a B, letra C, o 0 não pertence a letra D, vou colocar aí que o 7 pertence a B. Tá, o que é importante nesse exemplo que eu coloquei? Você saber o que é elemento. Tá, a gente pode usar de outra forma a mesma questão. 1 é elemento de A? Sim. 2 não é elemento de B? Sim. 0 não é elemento de A? Sim. 7 é elemento de B. Tranquilo? Relação de pertinência envolve isso aqui. A próxima relação nós chamamos de relação de inclusão. Tá, a relação de inclusão ela envolve os símbolos de está contido ou não está contido, certo? Contém ou não contém, tá? Bom, mas antes de explicar a relação de inclusão, eu vou exemplificar para você saber o que é subconjunto de um conjunto, tá? Exemplo. Suponham que tem um conjunto B, que é igual a 0, 1 e 2. Tá? São partes do elemento de D. Os conjuntos vazio, o 0, o 1, o 2, o 0 com 1, o 0 com 2, o 1 com 2 e o próprio 0,
1, 2. Este é o conjunto das partes do conjunto D, certo? Tá? Então, antes de nós usarmos esses símbolos, é bom que você entenda o que são partes de um conjunto. Tá? Existe uma regrinha para determinar a quantidade de elementos do conjunto partes de A. Certo? Alguns livros traz 2 elevado a K, onde o K é o número de elementos de D. Tá? Exemplo, 2 elevado a 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer que estamos certos. Definimos quais são as partes do conjunto D. Certinho? Tá? Agora a gente consegue relacionar esses símbolos. Tá? Então, dado esse conjunto, vou colocar do lado de lá agora, nós podemos dizer que vazio, gente, está em todo e qualquer conjunto, ou seja, é subconjunto. Então, todos esses elementos pertencentes ao conjunto partes de D, tá? São chamados subconjuntos. Tá? Certo? Então, eu posso afirmar que tudo que está aqui dentro, ou seja, está contido. Então, eu vou falar que qualquer um desses elementos vazio está contido em D. Da mesma forma, podemos afirmar que D contém o vazio, certo? Pegamos qualquer um desses elementos aqui, tá? 0 e 2 está contido em D, e vamos pegar aqui, exemplo, o 0 não está contido em D. Sabe? O 0 sem chaves não está aqui dentro, não é parte. Se ele não é parte, ele não está contido. Certinho? Tá? Na letra E, nós podemos afirmar também que o 1 está contido em D. Letra F, vamos colocar aqui que o 3 não está contido em D, tá vendo? Letra G, vamos colocar que o D não contém o 3, certo? De uma outra forma, a gente pode afirmar ou usar, né, o termo subconjunto, tá? Vazio é subconjunto de D. Tá aqui, vazio é subconjunto de D. Então, afirmar que está contido é dizer que ele é subconjunto, tá? D não é subconjunto, desculpa. 0 e 2 é subconjunto de D. Olha se o 0 e 2 é. 0 não é subconjunto de D. O 0 sozinho está aqui, então ele não é subconjunto. Tranquilo? Então, grave bem aí, tá? Primeira parte, relação de pertinência, relação de inclusão, tá? E partes de um elemento. Tranquilo? Tá? Seguindo após essa parte, nós trabalhamos agora as operações com conjuntos. Essa parte é bem simples, ela é bem tranquila. Tá? Nós temos aqui operações com conjuntos. Certo? Então, símbolos que vocês conhecem, nós chamamos de união,
certo? Aqui de interseção, tá? E tem também um complementar. Complementar a diferença eu vou falar com exemplos. Achei? Tá? Exemplo. Dados os conjuntos A1 e 2 e B é 1, 2, 3, 4. Determine. Vou colocar um bem simplesinho aqui, tá? Letra A. A união com B. Basta unirmos os elementos de A e B, né? Então, não precisa repetir, tá? Se vem duas vezes, coloca só um. Tá? 1, 2, 3, 4. A letra B, certo? A interseção com B. Apenas o número 1 e o número... Aliás, apenas os números 1 e 2. A interseção quer dizer que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Certo? Agora eu vou falar de complementar e diferença. A letra C, eu vou falar de diferença. Vamos pegar aqui o B menos o A. Fala para mim o que tem B que não tem A. O que tem B que não tem A? O 3 e o 4. E a letra D, A menos B. O que tem em A que não tem em B? Nada, né? Então será o conjunto vazio, estudado lá, né? Anteriormente, certo? E da mesma forma, se esse conjunto está dentro desse aqui, quer dizer que eu posso ter um complementar de A em B. Tá, mas o complementar de A em B é a mesma coisa do B menos o A. Certo? Bom, e o B menos A nada mais é do que o 3 e o 4. Tá? Para que se tenha um complementar, quer dizer que um tem que estar dentro do outro. Tranquilo? Tá? Bom, diante dessas teorias, tá, nós vamos apresentar algo que cai muito em concurso. Tá? Esse exemplo que eu vou colocar ele é bastante, que são o número de elementos da união entre dois conjuntos. Tá? Vamos exemplificar isso aqui que eu quero dizer. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui o conjunto A, o conjunto B. Tá? Então, tudo que está aqui dentro pertence ao conjunto A. Eu vou falar que essa parte que eu coloquei aqui, trocou, representa o número de elementos de A. Certinho? Bom, vou colocar aqui outra cor aqui. Esse conjunto aqui é o conjunto B. Tá? Aí esse eu vou falar que é número de elementos B aqui. Existe uma quantidade de elementos, não sei. Mas tudo que está aqui pertence a B. Então, nós teremos aqui a quantidade de elementos que está em B. Aqui, eu vou ter o número de elementos de A interseção B. A quantidade de elementos que tem nos dois ao mesmo tempo. Tá? Isso vai ser muito importante para resolver o problema que cai bastante no concurso. Tá? Então, segue que se eu tenho aqui um conjunto maior, aqui nós temos A união com B. Tá? Representado o número de A união com B, tudo que está aqui dentro.
tem que estar em A, tem que estar em B. Tá? Quando não está em um dos cômodos, a gente costuma colocar aqui do lado, aqui no cantinho, aqui, tanto faz. Tá, mas então eu posso falar que o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Tá? Mas por que disso? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar essa forma através de um exemplo. Tá? Tranquilo? Então, o número de elementos que está aqui em tudo é a união de A com B. O de A é esse aqui, o de B é isso, e a interseção está aqui dentro. Tá? Beleza? Eu vou criar um exemplo aqui para vocês. É o seguinte. Tá? Ele trabalha bastante com a questão de entrevistas, tá? Esse exemplo. Eu vou colocar aqui de uma maneira que serve para qualquer outro tipo de questão envolvida com essa teoria. Aí eu vou colocar assim, supondo que o número de elementos de A tem aí o valor de 20 unidades, o número de elementos de 30 unidades e o número de elementos de A interseção com B tenha 5 unidades. Determine para mim o número de elementos de A união com B. Ah, professor, só joga na fórmula. Só joga nessa fórmula aqui. Tá, mas que você entenda como é que funciona essa fórmula aqui, gente. Tá? Olha aqui, ó. Você vai fazer um diagrama. Aqui A, aqui B. Essa questão é que eu falei que cai bastante concurso, mas ela cai muito com 3 conjuntos. Eu estou fazendo de 2, depois fazer com 3. Tá? Então aqui você começa de dentro para fora, preenchendo. Tá? Então preencha a interseção, aqui tem 5. Em B nós temos 30 elementos, mas já tem 5 aqui. Então aqui vem 25, ou seja, 25 pertence somente a B. Quantos pertencem a B? 30, mas somente a B. 25, certo? Tá? A tem 20 elementos, mas já tem 5 aqui. Então, se tem 20 elementos em A, já tem 5. Aqui vai ser 15. Tá? Agora a união é o somatório de tudo. Tá? Então, quer dizer que o número de elementos de A união com B vai ser igual a 15 mais 5 mais 25. Tá? Vai ser igual a 15 mais 5, 20 mais 25, 45 elementos. Tem A união com B. Bom, mas se eu tiver somado só 20 com 30, 20 com 30 dá 50, né? Correto, certo? Aí tem que tirar a interseção. Tá? Bom, com dois diagramas, tranquilo. Vamos fazer um para encerrar essa nossa primeira parte de conjuntos com 3 elementos. Então, vamos supor então que A tenha 30 elementos, B 20 e C 15. A interseção de A com B, vamos colocar aí 2, de B com C 8 e de A com C 6. E a interseção de A com B e com C 4. Eu peço quantos elementos tem a união
os 3 conjuntos. Certo? Bom, a ideia é a mesma. Fiz com 2, nós vamos fazer com 3. Tá? O desenho vai mudar um pouquinho, mas a ideia é basicamente a mesma. Beleza? Então vamos lá. Você vai fazer agora 3 conjuntos. Tá? Vai chamar o conjunto de A, de B e de C. E vamos começar de baixo para cima, preenchendo esse diagrama. Tá? Aqui, a interseção com B com C está aqui, vou colocar 4. Tá? A interseção com C são 6. A e C está aqui, são 6, mas já tem 4. Aqui vem 2. B com C tem que ter 8, mas já tem 4. Então, logo aqui tem 4. A com B tem que ter 12. Mas já tem 4. Aqui vem 8. Certo? C tem que ter 15. Torcer para dar certo aí, né? Porque eu elaborei isso em última hora. Então vai ficar 8 e 2, 10. Falta 5. Vai dar certo. B tem 20. Só porque aqui já tem 16. Faltam 4. E o A são 30. Aqui já tem 24. Não, 10, 14, né? Você falta 16. Bom, o que está pedindo é a somatória de tudo. O número de A, união com B, união com C. Vou somar aqui já direto. Tá? O A tem 30, né? 30, 38, 38 com 5, 38 com 5 dá 43. Ok? Tranquilo? Primeira parte encerrada. Quem quiser vai fazer aqueles exercícios no material que eu enviei para vocês por e-mail, os primeiros exercícios ali, tá? Tem uma parte que eu não falei aqui, certo? Que é as propriedades. É interessante vocês entenderem que um conjunto ele pode ser expresso por propriedades, tipo x, tal que x é par. Vamos supor que seja par natural, certo? Então, 0, 2, 4, 6, 8 e por aí vai. Tá? Então, atentos a esse tipo de propriedade também. Tá? Poderia ser um B, que é x pertence aos inteiros, tal que eu vou usar a citação aqui que eu acho interessante. Tá? Vamos pegar aqui x ao quadrado é igual a 4. Tá? Então você vai ter que resolver essa equação, vai dar um x igual a mais ou menos 2, e os mais ou menos 2 estão dentro do conjunto dos inteiros. Acho que nesses primeiros exercícios vão aparecer essas propriedades, eu achei interessante falar sobre elas também. Tá? Tranquilo? Certo? Então, a minha aula se encerra aqui. Tá? Tenha uma boa noite e até a próxima aula.